Então, vou me apresentar. Sou a Bárbara Castro, sou designer e artista. Atualmente estou fazendo mestrado lá na EBA, sou orientanda da Doris, que acabou de falar. E junto com a Doris eu também tenho a orientação do Luiz Velho, lá no IMPA, que é um professor do IMPA. E eu vou apresentar brevemente a minha trajetória de produção artística durante essa pesquisa que eu estou desenvolvendo lá na EBA. Então, quando eu entrei no mestrado, é curioso, né? Isso a Dandara estava falando, né? Qual era a ambição, né? Assim, em relação aos dados? Justamente, para mim, eu queria desenvolver uma integração das expressões visuais e sonoras a partir do movimento do corpo. E esse era basicamente o meu desejo. Então, a partir disso, eu comecei a desenvolver uma série de experimentos que eu tive a oportunidade de expor lá no MAN, durante o Festival de Cultura Digital, ano passado. E isso, na verdade, é essa representação, essa possibilidade de você converter os dados todos em diversas formas expressivas. Então, eu uso nas instalações o Kinect. O Kinect basicamente é uma câmera 3D. Então, junto com a câmera RGB, ele tem uma câmera infravermelho. E a partir da combinação entre essas duas imagens, ele tem um algoritmo que ele consegue detectar dentro desse espaço o que é movimento humano e o que não é. Então, essa instalação basicamente é um remapeamento desses dados do corpo em formas visuais e sonoras. Já está no máximo. Mas acho que é uma coisa de contraste da projeção mesmo. Bom, mas tudo bem. Bom, então, quando eu fiz essa apresentação, eu já comecei a sentir, na verdade, uma necessidade de incluir o meu corpo, a minha experiência, dentro dessa instalação. E, na verdade, nessa instalação, o meu corpo já existia dentro da instalação na forma de voz, né? Porque todos os sons que a instalação fazia eram a partir da minha voz. E aí, na verdade, eu comecei a desenvolver uma série de experimentos que utilizavam a instalação como mediadora de dois corpos. Então, dois corpos que estariam em espaços, tempos distintos, estariam conectados através dessa instalação. É uma noção que eu comecei a falar como um intervalo corpóreo. E aí tem quatro imagens desses primeiros estudos. No caso, um corpo seria o azul, o outro verde, e quando eles se aproximam, as partes do corpo, ele cria essas tramas, conectando os dois corpos. Então, em muitos momentos você vê que o corpo deixa de ser distinguível, né? entre um e outro. Ele começa a criar essa forma amorfa e tal. E com isso, eu poderia trabalhar essa relação que se estabelece do espectador com a obra, né? Em que as intenções
tanto do artista quanto do espectador, elas se mesclam ali, né? De verdade. Bom, então, a partir desses estudos, eu desenvolvi uma instalação que eu expus lá na EBA, na Galeria EBA 7, e que, na verdade, ela teve toda uma transformação a partir do espaço que eu tive para trabalhar. Então, a galeria, ela tinha duas entradas, né? Tinha a entrada da porta, assim, e aqui por dentro era um corredor das salas de aula. E essa parede que teoricamente daria para esse corredor, ela toda de vidro. Eram janelas que tinham divisões metálicas e tal entre essas janelas. E aí o Guto, que era o curador o Guto Nóbrega, que era o curador dessa mostra, sugeriu de eu trabalhar nesses vidros. Então, a partir daí, a ideia foi realmente dividir esse corpo. Então, ele era dividido metade imagem, metade dados, representação gráfica dos dados, né? E o lance foi que, para esse espectador ter que trabalhar com essa interpretação e se identificar com isso, ele teria que tentar trabalhar essa divisão do corpo. Mas eu fiz de uma forma que ele nunca conseguiria ver o próprio rosto, porque se ele estava orientado para a esquerda, o lado esquerdo seriam os dados e o lado direito seria a imagem. E se ele estivesse do lado direito, o lado direito seriam os dados e o lado esquerdo seria a imagem. Então, ele teria que trabalhar como ele poderia se identificar. Então, junto com esse jogo, ainda existia o meu corpo na forma de dados. Só que, bom, depois eu vou falar sobre isso, então. E aí, além disso, a gente também trabalhava com essa coisa do registro e da presença, de maneira com que, quando o interator saía da instalação, essa experiência dele tinha sido registrada e ficava ali passando novamente. Então, é como se a galeria nunca estivesse vazia e sempre tivessem corpos ali, mesmo que fossem virtuais. Então, aí, a partir dessa instalação, eu fui convidada para expor, na verdade, essa instalação lá no Museu Nacional da República durante o 11 Arte, que é o Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, um congresso da UNB. Só que, por um acaso, a instalação em si não seria... Ih, meu Deus. Deu um bug aqui. Rápido. A instalação em si não seria possível e aí surgiu o desafio de transformar essa instalação em uma performance. Gente, maluco. Tudo bem, eu vou falar em vez de aparecer, porque aqui tinha as etapas da performance. E aí, justamente, essa possibilidade foi muito interessante, porque eu pude revelar, assim, como é que era a minha relação com esse sensor. Porque aí, quando a gente fala dos dados, e até é uma coisa, quando você fala do Google ou do outro buscador, é tudo
qual a diferença do Google para o DuckDuckGo, não sei o nome. Que o Google, ele está esperando, ele está atrelado a um conceito de eficiência. Eu quero que sei lá, de alguma forma ele acha que as pessoas vão ficar mais satisfeitas se elas estiverem buscando, relacionadas com aquilo que elas já conhecem. E o DuckDuckGo não. Então, da mesma forma, eu acho que, como você falou, da criação artística, a criação artística permite a gente tentar trabalhar com as máquinas e com essa sensibilidade específica das máquinas sem essa pretensão dessa eficiência e tal. E o que eu pude ver, enquanto eu desenvolvia essas instalações, que eu já estou trabalhando com o Kinect já faz um ano, é que o conceito, assim, essa questão da precisão é muito relativa, né? E quando você trabalha com os dados brutos do Kinect, você vê o quanto ele erra o seu corpo. Eu não sei como é que eles conseguem trabalhar, porque o Kinect, teoricamente, ele foi desenvolvido para ser um acessório de videogame, né? E na verdade, para você utilizar essas máquinas com eficiência, você tem que trabalhar muito a questão em formas de exceção e tal, e você tem que normatizar e eliminar os ruídos para que aquela máquina funcione. Então, durante a performance, a performance se deu em várias etapas. A primeira seria essa identificação que na verdade, a simulação do nosso sistema perceptivo como é que é, né? Então, a imagem é basicamente a visão, né? É a visão como a gente conhece, a RGB. Então, quando eu entrava, era depois eu vou passar o vídeo para vocês entenderem, mas é só para vocês saberem cada etapa para eu não ficar falando ao longo do vídeo. Era a imagem normal do meu corpo. E aí, num segundo momento, esse corpo aparecia só na forma de dados. Só que o meu movimento foi guiado justamente pelas posições que eu, ao longo de um ano, já tinha me relacionado com o Kinect, eu já sabia o que ele não acerta, o que ele tem de dificuldade de distinguir, os movimentos rápidos, os movimentos que você oclui muito as partes do corpo e tal. E aí eu ficava provocando esse sensor, e quando ele achava, quando ele errava esse corpo, eu tinha que seguir esse movimento que ele achava que eu estava fazendo. A partir desse momento, então, eu saía de cena. E aí, quando eu saía de cena, o meu corpo continuava lá, virtualmente, porque todos esses dados que eu estava ali trabalhando foram registrados. E aí, depois, então, eu voltava para a cena, e aí eu podia trabalhar com essa noção desse intervalo corpóreo, como eu tinha mostrado para vocês. E aí, então, minha imagem era dividida, como na instalação, entre. E aí, por último, essas imagens todas iam, em vez de sendo renovadas, elas iam ocupando toda a superfície de projeção. É como se tanto o meu corpo ali quanto o meu corpo que estava ali antes, porque são duas temporalidades no mesmo corpo, ocupassem todo esse espaço, né? Então, foi uma situação muito interessante, porque eu estava trabalhando com essa questão do intervalo corpóreo antes, e acabou que na instalação não ficou tão evidente isso, que o meu corpo estava ali presente. Então, aqui está um trechinho da performance. Aí é o segundo momento, que já é no corpo em forma de dados.
Bom, e aí, então, o que eu posso tirar disso, né? São vários desafios são vários pontos, eu acho, que a gente pode tirar dessa prática. Primeiro seria realmente esse desafio da visualização de dados, como é que ela vai se dar, e essa questão da programação. E esse, para mim, teoricamente, era o desafio maior, que eu mais tinha medo, vamos dizer assim, quando eu comecei essa jornada aí. Mas, para mim, o que se destacou como mais interessante é justamente essa presença, na verdade, de um outro tipo de sensibilidade, né, quando a gente lida com arte e tecnologia. Porque nessas instalações a gente está utilizando sensores que vão além da nossa capacidade perceptiva, né? E como é que a gente pode, na verdade, trabalhar com esse tipo de sensibilidade e trazer essa possibilidade de contribuição da máquina sem ficar reprimindo, no sentido assim, de que eliminando, normatizando esses sinais desses sensores, porque o processo de digitalização é basicamente isso, né? A amostragem, que é a questão do tempo, e quantificação. Então, tem esse lidar com esses sistemas de percepção artificial, tem essas duas questões. Uma é essa possibilidade de a gente trabalhar com essas, vamos supor, o infravermelho é uma luz que os nossos olhos não são sensíveis. E a outra é lidar com um sistema de percepção que o nosso acesso a eles é matemático, é uma coisa numérica. E que para nós, o nosso sistema de percepção é muito abstrato. A gente não consegue, a gente até consegue comparar, mas a gente a gente não consegue efetivamente assim dar números precisos e objetivos para as nossas sensações, né? E aí, basicamente, é isso, assim, eu quis trazer para vocês um pouco dessas minhas reflexões, desses meus trajetos. Ele não sei por que ele cortou. Ele está cortando. Ele está usando alguma coisa do frame do vídeo anterior, do slide anterior. Não é resolução, não. É alguma coisa... Não, assim, é porque aqui, teoricamente, aqui é o limite do vídeo. E aí ele está dando algum bug que quando eu mudo o slide... porque o vídeo está aqui só, entendeu? Aí quando eu mudo, ele... Aqui, teoricamente, ele está usando o vídeo como máscara, vamos dizer assim. Bom, mas o meu e-mail é contato@barbaracast.com.br e eu tenho meu blog sobre corpo, arte e mídia, que é o controlbarbara.wordpress.com.br. Quem tiver interesse. É isso. Bárbara. Muito obrigada. Primeiro eu tenho
a agradecer a sua presença e a presença do seu trabalho aqui, do desenvolvimento que está sendo, nossa, impactante do seu trabalho. Em segundo lugar, queria colocar a beleza e a contemporaneidade do recorte que você faz para o seu blog, que é uma fonte de pesquisa mesmo, de verdade. Obrigada. Já me utilizei dela para fazer levantamento de links e referências para o site Anatomia das Paixões, porque eu quero forçar o visitante no site, não no blog, né? O site que está em construção, quero forçar os visitantes a um passeio por várias maneiras de se falar em som, né? Que tem toda uma questão epistemológica, algumas questões epistemológicas por trás, neurocientíficas. E eu não sei, eu posso iniciar as questões para a Bárbara? Caramba. Tá. Quando você me apresentou o seu modelo, me veio imediatamente, você falou em erro, me veio imediatamente a ideia de você capitalizar em cima da possibilidade do sistema fazer erros e provocar erros controlados. E trabalhar, eu não sei se seria você, se você gostaria de trabalhar com outros performers, talvez que tivessem uma... Não sei se você tem uma formação em dança, mas... Não, basicamente, enfim, uma paixão. Já desenvolvi muito trabalho de expressão corporal ao longo da minha vida, já dancei, mas não sou profissional de dança. Se fosse uma plataforma interfacial de ciência e arte, eu diria que esse estudo ele deveria incluir mais do que um performer. Com certeza, tá? eu concordo. Porque a gente precisa de uma amostragem realmente grande. Para poder tirar conclusões em cima de modelos que são de altíssima subjetividade, né? Que é um modelo humano. Por quê? Eu pensei de você linkar esses erros, ou a possibilidade, os recursos de erro desse seu sistema, né, do Kinetics, a inputs, a entradas que pudessem interferir no Kinetics dentro de algoritmos que transduzem eventos de base racionalizadora, de base racional, de base técnica e acontecimentos, eventos, estímulos que servissem de input algoritmizado, claro, né, transduzido dentro de um algoritmo, mas que tenham como base uma base que nós reconhecemos como estética. Então, é claro que eu penso na música, para essa segunda base, e eu penso, por exemplo, no typing, no barulho do typing de um teclado, ou então os ruídos eletrônicos do manuseio de um aparelho, esse manuseio não aleatório, enfim, dois sistemas de entradas ou outras coisas que vocês puderem imaginar, transformar em barulho, os voos que estão partindo de São Paulo, do Rio de Janeiro para tal lugar, em um determinado dia, enfim. Quer dizer, uma base que é uma base racionalizada, né, de expressão humana, versus uma base que nós, no mínimo, conseguimos estabelecer uma transdução racionalizada e que não tem um encharcamento estético, e outra que tem, claro que tem sempre uma racionalização, mas que tem também um encharcamento estético bastante implícito ao ponto de ser explicitável de alguma forma. Então, por quê? Porque aí você veria a reação, você trabalharia com uma dança, ou a expressão corporal que se seguiria, que tentaria correr atrás desses erros, ela poderia ser diferenciada dentro de erros que acontecem numa base ou noutra.
E isso pode ser algo interessante dentro das questões que seu trabalho inspira, pelo menos. Dentro das questões que nós endereçamos, seria fantástico se a gente pudesse acompanhar um aproveitamento desse. Por que eu estou te colocando isso? Agora, do ponto de vista epistemológico. Porque quando nós estamos numa plataforma de pesquisa científica, os erros nos apontam geralmente muita coisa. Então, quando você colocou erro, imediatamente eu pensei, caramba, tem coisa aí, é uma entrada possível. Então, pensa nisso. Como você poderia estar aproveitando esse erro na sua plataforma? Na verdade, o grande desafio agora é eu conseguir deixar claro isso e justamente provocar o interator nesse sentido, né? Trazer de volta isso que eu pude explorar nessa performance para a instalação em si, para o usufruto do público em geral, né? Maravilha. Eu vou passar. Oi. Bom, parabéns, é bem legal, vi meio a meio, assim, lembrei também tem o trabalho que pega meio a meio, assim, tá. Aí eu fiquei curiosa com os dados. Que dados são esses que você está exibindo? Assim? Então, o Kinect ele dá acesso, na verdade, a um esqueleto traqueado em tempo real. Na verdade, é um esqueleto formado por pontos. Então, seria mão, cotovelo, ombro, pescoço, cabeça e tal. A partir disso, você consegue saber ele aceleração, velocidade pontos, e tal. Ele te vê em relação de tanto os pontos quanto a orientação, na verdade. E esses são os dados brutos. A partir disso, você consegue distinguir outros dados, como velocidade, aceleração, tal, as poses. Mas os dados são basicamente esses mesmo. Não, foi legal, claro, acompanhando o trabalho da Bárbara, mas foi muito legal ver e eu não tinha visto aquela parte de Brasília. E aí me ocorreu, juntando, né, o que a gente já conversou e da questão do intervalo entre os corpos, né, o corpo previamente digitalizado e o corpo atual, e também o intervalo... Alô? Só tá baixinho, né? Tá baixinho? Tá bom, acho que é porque eu tava mais longe, não tenho muita prática. E então a questão do intervalo também é homem e máquina, né? Com certeza. E essa fronteira, que eu acho que era um pouco também o que a gente estava discutindo ali fora, né? Porque puxa também a questão do intervalo entre as disciplinas, né? Então, quando você se abre nesse intervalo a que surjam diálogos surpreendentes, né? É um pouco a base da relação da arte, né? Que é quando você começa um trabalho, você tem uma prévia, né? Um mapa prévio de onde você quer chegar, só que às vezes esse mapa te leva em outro lugar, né? Não é um mapa preciso quando você trabalha com a arte. E eu acho que é interessante essa relação desse espaço entre os corpos e esse espaço também que acaba sendo o diálogo entre o humano e a máquina, né? Que aí quando você fala que o Kinect te leva para algum outro lugar, né? Então, eu acho que como eu vou falar assim, eu acho que é a pura natureza do trabalho artístico, essa relação. E a produção de imagens super bonitas que advém daí e que vão se permitindo, né? Eu acho que a colocação da Mária é muito legal, se pudesse ter, no futuro, né, mais utilização de sons, que naquele primeiro do Man já tinha, eu não sei, nesse de Brasília, o quanto você usou o som. Na verdade, foi desenvolvida meio que uma trilha que somente no final ela era um pouco interativa, mas ela tem que ser melhor desenvolvida ainda. Acho que ela ainda não chegou nesse
de ser uma coisa intuitiva, como é que esse som está interagindo com você, né? Porque o som realmente acho que é uma interface assim de ação e reação muito útil nessas instalações visuais. Inclusive, faz muita diferença, assim, na instalação do Entre, eu estava numa galeria pequena com mais dois artistas. Eu nem desenvolvi o som porque eu sabia que, imagina, quando você utiliza o som, ele ia influenciar muito no trabalho dos outros, né? Mas faz muita diferença para essa questão da interatividade. Faz muito mesmo. Mas assim, aí voltando só para essa questão desse diálogo, né, com a máquina, né? É claro que quando você tem um trabalho interativo, você tem uma expectativa maior que a máquina responda aquilo, né? Mas também é um viés diferente. Você tem uma proposição, digamos assim, de ouvir a máquina, né? Quase uma relação mais poética, mas que também é complicado você colocar o interator nesse papel, né? Como você faz para levar quem está interagindo e que tem a expectativa daquela coisa do file que a gente viu do parque de diversão, né? Que as pessoas vão para a arte eletrônica, é meio um espírito de parque de diversão. Jogo. Eu faço isso, aí vejo, ó, que legal. É uma coisa de um espelho, aconteceu né? Aquilo. Como fazer ele se interessar por uma coisa que não é exatamente o que ele está esperando. Exatamente, que surpreende ele, que traz um diálogo que vai forçar ele a pensar ou agir de uma outra forma, né? Eu acho que aí talvez, mantendo a interatividade, esse é um pouco o desafio, né? Como é que você faz para estimular quem chega, né, normalmente com esse espírito de parque de diversões, que acho que o público da arte eletrônica, pelo menos que a gente vê nesses festivais, é diferente de um público de arte contemporânea. De arte contemporânea, né, que já tem uma expectativa mais, ou deveria ter, né, ou se esperaria que tivesse. Então, acho que é um pouco esse desafio, né? De como é que se vai fazer, seduzir esse público para que ele tope estabelecer essa conversa em cima do erro, em cima da surpresa. Bases sonoras, enfim, são processos, são bases sonoras que você fez, ou como é que você... Então, no primeiro caso, no MAN, eu pensei cada som para cada tipo de interatividade e gravei de acordo com o que eu achava que aquilo ali estava exprimindo visualmente e tal. No caso da performance, eu tive um tempo muito curto, então a parte da sonoridade interativa fui eu que desenvolvi, mas o resto, que era o início todo, eu pedi para o meu namorado, no caso, desenvolver a trilha. Então, as bases no sentido de interatividade para a performance, eu pensava justamente nesses dados como conexões pontuais muito efêmeras. Então, quando os corpos se aproximavam, eles faziam tiririm, e na verdade esse tiririm eles variavam de acordo também com a parte do corpo que era exatamente que ele estava se referindo. Mas assim, isso é uma coisa também muito curiosa dessa criação interdisciplinar, porque eu, na verdade, sou designer e artista visual. Mas ao longo da minha vida eu fiz muito teatro, dança e música como amadora, como apaixonada por artes e tal, mas eu realmente não tenho essa formação para trabalhar isso com propriedade, vamos dizer assim. E isso também eu acho que é uma coisa que eu preciso desenvolver, que é justamente trazer outros profissionais que têm essa propriedade, tanto no corpo quanto na música, para ingressar na performance, na instalação, ou fazer colaborações nesse sentido, né?
Bacana, seu trabalho, parabéns. Obrigada. A minha, na realidade, não é uma pergunta, é uma colocação, né? Eu sou da área de exatas, né, como já falei, e até para... Tem muitas pessoas que pensam, por exemplo, que a engenharia é uma ciência exata, né? Eu discordo completamente, né? Porque, na realidade, a engenharia trabalha com sistemas idealizados, né? Sistemas que muitas vezes não existem, eles não existem no mundo empírico, mas são formas de simplificação, né, de você poder construir aparatos tecnológicos, sejam eles quais forem. E no caso do Kinect, na realidade ele trabalha com 40, são mais ou menos que são 48 pontos que ele mapeia, né, 48 pontos do seu corpo. E está bem longe de um formato ideal, né? O nosso corpo existem milhões de outros pontos, né? Então e os outros pontos ele faz um tratamento estatístico, né, para você poder projetar aonde os outros pontos vão estar em concordância com esses 48 que ele mapeia. Então, esse erro que ocorre, na realidade, é um erro completamente estatístico e, como a professora Mayra falou, abre enormes precedentes para você poder tratar a informação de formas completamente da forma que você quiser. Então, essa similaridade entre engenharia e outras ciências exatas com a arte, eu acho que não existe essa divisão, essa compartimentalização que nós criamos, né? E sim, são coisas fluídas, né? Tudo são construções, né, que você constrói da forma como nós enxergamos, através dos qualia, né? A nossa percepção do mundo são esboços do nosso... E a nossa percepção também é um esboço, né? Porque né, o meu qualia, né, a minha percepção consciente é completamente diferente da sua, né? Eu estou vendo essa cadeira vermelha completamente diferente do que você está vendo, né? Então, então essa aproximação entre arte... Mas a forma como a gente comunica, a gente diz que ela é vermelha. Sim, existe o senso comum, né? O senso comum, ele foi a base da ciência e serviu muito bem para nós normatizarmos as coisas à nossa volta, né? Mas as percepções são completamente privadas, né? Não tem, então é mais bacana, muito bacana seu trabalho. Muito obrigada. Oi, Bárbara, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Fica muito bonito mesmo a imagem que você consegue. E, na verdade, é só mais um devaneio meu, aqui, a partir do que a Doris falou, porque eu também tenho essa sensação do parque de diversão, com às vezes muitas dessas mostras, só que eu acho que não necessariamente ele está ligado às novas mídias e à arte interativa, porque se a gente vai, por exemplo, numa Bienal, eu me sinto uma criança na Bienal e, assim, não necessariamente os trabalhos de lá são totalmente interativos. E também a instalação do Ernesto Neto na Leopoldina, quem não se sente criança ali, assim, ou então no parque de diversão, e não tem, na verdade, não tem novas mídias nenhuma naquela instalação. E em relação ao File, o que eu acho que às vezes é muito problemático é que, poxa, às vezes você se aproxima de uma obra, você quer brincar, e aí vem aquela a tutora lá, a menina que toma, a monitora, não, você tem que se posicionar assim, você não pode ficar tão perto, você fica assim. Então, assim, perde totalmente a vontade de brincar. Eu, assim, eu falo, não, nem quero mais, entendeu? Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente está desenvolvendo as nossas interfaces é justamente como você não aprisionar totalmente quem vai brincar, porque aí a pessoa perde totalmente a vontade. Se você tem que se policiar tanto dos seus movimentos para você conseguir uma interatividade, pô, que saco, que interatividade é essa, sabe? Então, então, assim, os trabalhos, as interfaces, eles têm que ter uma empatia, você tem que, sabe, ser intuitiva, justamente para você não ficar, para não ser aquele trabalho de arte e tecnologia totalmente engessado que você tem que... Não, e isso é uma coisa, assim, que eu não entendo muito, assim. Eu também tive muito essa sensação quando eu fui naquela exposição que teve da Mariko Mori aqui no CCBB há um tempo atrás, que era aquela nave, sei lá o quê. Eu achei um saco aquilo. Nem quis porque, entrar assim, a mulher, tipo assim, você tem que ajoelhar desta forma, botar sei lá o quê. E aí toda a relação que se estabelece com uma arte interativa ou participativa, que é a pessoa descobrir o que aquilo pode proporcionar, qual é o limite que aquilo vai sentir ou não, no caso da interatividade, o sensor, qual é o limite, se eu tenho que botar a mão aqui, e se eu botar aqui, como é que vai ser, sabe? E aí as pessoas ficam te determinando como é que você vai ter que fazer. E aí a arte, que é baseada em experiência, não existe, Cada um né? Você também aprende do jeito que quer. Fica baseado em protocolo.
Fica quase uma coisa Foucaultiana, né? De tipo de controlar seu corpo, que você tem que se posicionar desse jeito ou daquele outro jeito. É um pouco amedrontador, assim. Eu concordo com você.